amadurecimento. Foi uma palavra que em 2020 veio à tona, pelo menos para mim. O ano de 2020 ele foi tudo para a maioria das pessoas, menos bom. E hoje eu vou convencer você de que 2020 foi um ano incrível sobre a perspectiva cristã, justamente pelo fato de no sofrimento ficarmos mais fortes. O sofrimento nos amadurece. Então, nesse ano, você foi convidado, no confinamento de sua casa, você foi convidado a revisitar as raízes mais profundas da sua existência. Você foi convidado a se relembrar das boas promessas do Criador, que Ele tanto prometeu para você e que você recebeu, e que em virtude do mundo, do caos e da correria do mundo, talvez você tenha deixado de lado, embaixo da gaveta, embaixo da cama, dentro de uma gaveta. Nesse ano a gente viu o quanto a gente é feliz, sem nem ao menos a gente perceber, inclusive agradecer a real felicidade que Cristo nos proporciona. O fôlego da vida de muita gente se foi ao final desse ano. Continua se esvaindo para muitas outras pessoas também. Eu deixo meus sentimentos para todos aqueles que em seus corações guardam muitas e muitas saudades. E sobre essa fragilidade humana, sobre essa incerteza do dia de amanhã, no ano de 2020, você teve a oportunidade de se aproximar de quem mais ama, seja fisicamente, seja virtualmente, seja por meio da oração. Você teve essa oportunidade, continua tendo, e para aqueles que perderam, foi permissão de Deus que acontecesse. Mas, de todo modo, você aprendeu. O sofrimento nos ensina muito e muito. Romanos, capítulo 5, versos do 3 ao 5, que diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Nesse ano, você foi preenchido pelo ar da graça, do amor e da esperança de dias melhores. Nesse ano, você percebeu que a hora certa para tudo acontecer e que precisou resistir às duras ondas do sofrimento para aprender lições que doem, mas que nos levam a um outro patamar de relacionamento com Deus. Salmo, capítulo 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Nesse ano, a gente viu como nunca o tom acinzentado das cidades. A gente viu como grandes metrópoles se tornaram nada, literalmente cenas de cinema. Em cada coração, dentro de casa, ainda continuava fluindo, batendo como nunca, incansável, agitado, angustiado pela liberdade. E mesmo no silêncio urbano e na agitação interna,
Esse ano e a sua própria história mostrou que você foi resistente, que foi resistente o suficiente para trilhar novos caminhos, sem perder a sua própria essência, reafirmando a sua própria essência e sem sair do lugar, inclusive. Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tivemos as noites mais silenciosas de nossas vidas. E o silêncio é uma das formas da gente ouvir Deus, por mais dicotônico que isso pareça ser, por mais o paradoxo que existe entre isso, mas no silêncio Deus fala conosco. E a oração entra em cena, sendo reafirmada como o maior mecanismo de conexão com Deus. Um mecanismo que pode nos trazer paz, que pôde nos trazer paz e que continuará trazendo paz para as nossas vidas, independentemente de pandemia. Nesse ano, eu queria parabenizar você por ter se empenhado tanto em todos esses propósitos. Você acabou se descobrindo mais, você ouviu mais, viveu mais, mesmo estando em casa, valorizando a vida, e viveu baseando-se em propósitos, baseando-se em metas reais, em metas concretas, bem fundamentadas, porque você passou a se alimentar mais de Deus, e essa é uma das consequências. Em 2020, você fez história. Foi um ano incrível, onde você foi transformado para transformar. Eu poderia me alongar muito mais falando sobre isso, mas o tempo é tão precioso para a gente, o tempo se tornou tão precioso para a gente, que a gente não pode mais desperdiçar com coisas tolas. A gente precisa pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na igreja, na escola, com nossos parentes, com as pessoas nas quais amamos. Não adianta mais escrever somente. Precisamos colocar em prática. E o mundo esteve em festa no final de 2020. À espera de uma vacina, alguém ficou curado. Foi motivo de alegria. Porque o ano de 2020 foi visto, foi olhado como um ano carregado, um ano negativo, um ano que não teve nada a nos ensinar. Mas não adianta de nada deixarmos o ano que foi bom, como eu já expliquei para você agora, e não nos preocuparmos com algumas coisas para o ano de 2021. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que estava falando, que estava discussando, que o próximo ano, que os próximos anos deveriam ser melhores para as nossas descendências. Ou seja, devemos deixar o mundo melhor para as pessoas que ainda nem não nasceram. E pensando sobre isso depois, eu concluí que está equivocado esse pensamento. Devemos deixar pessoas melhores para os próximos anos. É dessa forma que mudamos. É dessa forma que Jesus mudou toda uma geração totalmente baseada em ritos, em tradições que não agradavam em nada a Deus. Jesus vem como prometido, como Messias, e quebra toda essa tradição e inicia uma nova era, uma nova aliança. Para você começar o ano bem, 2021 bem, ou qualquer ano da sua vida muito bem, existem muitos propósitos, muitas coisas que você deve se pensar sobre você, sobre as pessoas que o cercam, sobre seus objetivos profissionais, sobre seus objetivos familiares, sobre a sua existência. E relacionado
ao amor, ao coração, ao que Deus queria para a vida da gente, eu vou elencar alguns deles. Segundo Samuel, capítulo 23, versos do 15 ao 17. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Que estejamos mais sensíveis às problemáticas do mundo. A gente não pode mais fechar os olhos para as feridas mundanas expostas. A gente não pode mais fechar, ignorar, deixar para lá, amenizar, apaziguar tudo aquilo que vai contra Deus. Não é mais tempo para isso. O cristão é conhecido por ser, entre aspas, bobo, por amar, por perdoar. Mas esquecemos também que Deus é amor, é graça, mas também justiça. E não estou dizendo para você fazer justiça com as suas próprias mãos. Não, longe disso, quem sou eu? Mas é a sua hora de passar de um simples espectador para um ator, entrar em cena e cumprir a sua missão. A gente deve estar mais preocupado com a desolação do mundo, com as práticas que empobrecem a humanidade, que trazem o pecado, que reafirmam o pecado, que enraizam o pecado em nossos corações. O pecado esse que afasta as pessoas do Senhor, que retira o temor de Deus das pessoas. Não adianta muito a gente estar em contato, em comunhão com Deus e repugnar aqueles que ainda não conheceram a Cristo, aqueles que não tiveram a real oportunidade com Cristo. O que estamos fazendo? Devemos estar sensíveis às problemáticas do mundo, olhando todos, absolutamente todos, preocupado com todos, trazendo alegria para todos. Que a gente valorize mais as Santas Escrituras e as pessoas em nossa volta. A gente falou muito de problemática, dos problemas, dos atos, mas a gente tem que se preocupar muito também com a cereja, a obra-prima da criação, a humanidade. Os meios digitais, eles foram simplesmente poderosos, essenciais, seja para meios de saúde, para meios de comunicação, para meios de entretenimento. Mas eles também nos afastam de Deus, nos afastam de quem amamos, por mais que estejamos juntos, por mais que tenhamos a sensação de estarmos juntos. Uma prova disso é o fato de cada vez mais termos pessoas menos dedicadas às leituras diárias, o devocional de todo santo dia. As pessoas deixam de lado isso e entram em cena para o consumismo de mensagens de pessoas terceiras. Aquelas pessoas podem estar lendo a Bíblia todo dia, mas também é sua missão, como cristão, dar valor à Escritura e também lê-la todos os dias. As pessoas hoje não discutem mais temas edificantes na vida diária cristã. Não falam mais sobre o amor, sobre a família, sobre como vencer o pecado, sobre como lidar com as adversidades. Esses temas estão lá, as palavras estão lá, mas não são aprofundados. São discussões superficiais que deveriam ser embasadas, abordadas individualmente, inclusive, que nós pensamos, que possamos refletir sobre todos esses temas, como nós podemos melhorar para Deus em relação a esses temas.
Não adianta a gente se encher de títulos, se encher de livros nas prateleiras, até mesmo fazer leituras diárias todos os dias e postar nas redes sociais, ter nomes estampados em igrejas, em organizações religiosas, em projetos sociais. Se a gente no final da noite não consegue dormir com a consciência tranquila, se a gente consegue dormir com a consciência tranquila, mesmo sabendo que não se dedicou nem um pouco às pessoas e à leitura de Deus, à palavra de Deus, se a gente termina o dia e não sente saudade disso, alguma coisa está errada. A gente precisa, não tem como fugir disso. A tecnologia, ela não vai tirar isso. Ela não pode, não deve tirar isso da gente. O tempo para a gratidão e a reaproximação com Deus e com as pessoas. Que busquemos a santidade e que reconheçamos os nossos pecados. Entramos numa geração, nascemos numa geração onde os desejos do corpo falam mais altos do que os da mente, como nunca. Se fizermos uma analogia com civilizações passadas, estamos quase lá, ou se não estamos, piores do que aquela civilização. Aquele nível de pecado, se bem que pecado não há um nível, todo pecado é pecado, simplesmente é pecado. Não há pecado grande ou pequeno, mas um nível de distanciamento com Deus está tremendo, que as escrituras continuam sendo muito mais atuais do que nunca, justamente pelo fato da Bíblia continuar atendendo o seu propósito, repreender, nos exortar, nos corrigir e nos colocar no lugar, no eixo que foi projetado para Deus, para nossas vidas. Estamos tentando humanizar Deus. A gente tenta fazer isso para minimizar erros gritantes. A gente tenta tolerar erros gritantes, coisas que não deveriam ser aceitas dentro da igreja, dentro de nossas casas, dentro de nossa mentalidade, inclusive. A gente humanizou Deus. A gente tenta interpretar Deus sobre a perspectiva humana, sobre os conceitos humanos, sobre a ciência humana. A ciência é de Deus, foi feita por Deus. Deus inspirou nossas mentes e continua inspirando, dando o cérebro mais inteligente do planeta, um dos cérebros mais inteligentes do planeta. A ciência é de Deus, mas a gente está tomando um caminho totalmente contrário. A gente está usando uma ferramenta que serve para uma finalidade específica, que funciona muito bem, mas a gente está pegando o caminho contrário. A gente deveria pensar nas coisas do alto. Aquela coisa que a nossa percepção jamais consegue compreender de modo satisfatório. Mas Deus, em sua infinita graça, nos fornece meios para que estejamos sempre aptos para dar novos passos, rumo ao alinhamento com os desejos do Senhor. É isso que devemos buscar, a santidade. Devemos buscar o que é santo, perfeito e agradável para Deus, e não o que a ciência diz ou o que o mundo diz. Se houver a interseção entre esses temas, com a vontade de Deus, com o que está escrito nas Escrituras, ótimo, perfeito. Mas se não, entre a ciência mundana e a ciência de Deus, entre a vontade de Deus e a inteligência de Deus, que escolhamos Deus. Precisamos estar sempre atentos aos nossos pecados. Devemos reconhecer nossos pecados. O pior pecado é aquele que não reconhecemos, que não reconhecemos. Devemos vibrar com os feitos do Senhor. Devemos exaltar Deus constantemente. A gente está sempre reclamando de tudo.
Se uma luz está acesa, a gente reclama. Se ela se apaga, a gente também reclama. O ódio anda impregnado da humanidade, na ponta de nossas línguas. O ódio está disputando uma vaga com as reais bênçãos que tentam abrir nossa mente. Deus continua tendo uma árdua batalha entre nossas mentes e o ódio humano, o pecado mundano. Eu espero que no próximo ano a gente possa redirecionar nossas análises, nesse ano que se inicia, acerca de tudo isso que está acontecendo em nossa vida. Que a gente possa enxergar as mãos de Deus de uma forma mais clara. Que estejamos dispostos a celebrar pelas vitórias, mas também pelas derrotas, porque elas produzem esperança. No dia de hoje eu agradeço a Deus por você preservar esses valores. Se você preserva, se você não preserva, ainda há tempo para preservar, para aprender, preservar e transmitir esses valores. Todos nós precisamos melhorar a cada dia, dia após dia, para o próximo ano e para o ano seguinte e para o ano consequente. Tudo isso que eu falei é aplicável a nós, mesmo considerando que somos pessoas imperfeitas. Mas foi algo projetado por Deus e que por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, isso se tornou atingível, se tornou possível por meio do amor e da graça de Jesus Cristo. Que em 2021 você ponha em prática tudo isso, que você se vacine contra o pecado, que o vírus do pecado não mais tome conta do seu corpo e impregne e que surge e que torne dificultosa a sua relação com Deus.